Oi gente, estamos de volta aqui no canal Ler Antes de Morrer e hoje, como em todos os meses, eu vou falar sobre o livro que chegou dentro da caixinha do Clube Intrínsecos. Esse livro aqui que eu até já guardei na minha estante, mas eu vou pegar para mostrar para vocês. Um Caminho para a Liberdade, o livro que marcou a caixinha número 12, ou seja, de um ano de vida do Clube Intrínsecos, da escritora Jojo Moyes, uma autora que eu nunca tinha lido, e que eu também achei que eu nunca fosse ler na minha vida, porque ela é muito conhecida pelos muitos livros que publica, com temas sempre muito românticos, muito água com açúcar, ou pelo menos assim me parecia, por causa daquele livro mais famoso dela, né, Como Eu Era Antes de Você. Teve até um filme depois com a menina que fez a Daenerys. E, enfim, eu não é o tipo de livro que eu gosto. Eu sempre fui muito clara com relação a isso, eu não tenho preconceito contra quem goste, mas eu não gosto de histórias de amor, coisas muito melosas, comédias românticas, eu tenho preguiça desse tipo de livro. Mas quando chegou aqui o livro número 12, ele veio com a promessa de ser um romance histórico de conteúdo político. E isso me interessou bastante porque eu gosto muito de romances históricos e resolvi dar uma chance e não me arrependi. Aqui a gente tem Um Caminho para a Liberdade, que foi uma leitura super agradável, que eu fiz em poucas noites. Para terminar o livro, né, eu passei a madrugada inteirinha, foi um sábado para domingo, eu passei a madrugada inteirinha, eu terminei de ler a segunda metade inteira do livro, foram umas 150, 200 páginas de uma vez. Foram os meus embalos de sábado à noite. Eu não vou pra balada, eu fico na minha cama lendo livros. E eu fui dormir já com o dia claro, porque tava muito interessante, eu tava me divertindo muito com a história e eu queria saber como é que ia terminar. Então, normalmente isso é sinal de que o livro é legal, de que o livro vale a pena. Se você já tem me acompanhado ao longo dessas resenhas que eu tenho feito dos livros do Clube Intrínsecos, você viu que eu gostei muito de um outro livro que chegou no clube, foi a caixinha número 8, deixa eu guardar a revista aqui, que se chama Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Foi um livro que eu adorei e eu não poupei elogios, depois eu guardo. Eu não poupei elogios a esse livro, ele também se passa numa região rural dos Estados Unidos, ele tem como protagonista uma mulher e ele tem esse lado histórico, ele se passa mais ou menos na mesma época, que é na primeira metade do século, anos 30, anos 40 mais ou menos. Eu senti um gostinho de quero mais quando comecei a ler Um Caminho para a Liberdade, embora esse daqui tenha suas particularidades. Eu acho que ele é ainda mais político e tem uma mensagem feminista mais forte, mais evidente do que Um Lugar Bem Longe. Eu não sabia nada sobre essa autora, aliás, eu continuo não sabendo se o jeito certo de pronunciar é Jojo ou Yo-Yo, né? Porque dependendo do idioma, dependendo da coisa, você lê a letra J como se fosse um I. Então eu vou continuar falando do jeito que eu falo mesmo, que é Jojo Moyes. Eu não sabia, descobri lendo a revistinha aqui que veio junto com o livro. Ela trabalhava como jornalista, ela trabalhou 15 anos como jornalista de jornal mesmo, aquela rotina de redação e tal. E isso é bem perceptível quando a gente lê esse livro, por causa da pesquisa histórica que ela fez para conseguir escrever essa obra. Um Caminho para a Liberdade é inspirado num capítulo muito específico da história dos Estados Unidos, que acho que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem saber que existiu, mas que quando a gente para se debruçar nele, a gente vê que tem uma grande história ali e que pode ser matéria-prima para boas histórias de ficção. Eu acho que o olhar jornalístico da escritora foi importante para ela conseguir enxergar nesse pequeno episódio, num pequeno projeto que existia nos anos 30 nos Estados Unidos. Que projeto é esse? É o projeto da Biblioteca a Cavalo, que foi criado pelo governo do então presidente Roosevelt, lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nos anos 30 estavam vivendo uma crise econômica como eles nunca tinham tido antes, depois da quebra da Bolsa em 1929. É um dos períodos mais dramáticos da história recente dos Estados Unidos. Até hoje a gente vê com frequência menções a esse período histórico, existem fotos que são muito chocantes, desemprego muito grande, mais ou menos como a gente está vivendo no Brasil hoje em dia, né? E acabou sendo um momento, apesar de muito triste, muito influente, muito definidor da cultura
cultura nos Estados Unidos, porque muitas obras literárias de boa qualidade foram feitas falando sobre esse período de penúria, de dificuldade, de tristeza, que depois, né, ia ser superado, e a gente sabe que a história dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, foi uma história de prosperidade, uma história de crescimento e enriquecimento da classe média, muitas pessoas saindo da pobreza. Mas tudo isso é antes. Em 1934, 35 mais ou menos, boa parte da população dos Estados Unidos ainda era rural, ainda morava no campo e ainda era analfabeta, principalmente num estado que era muito pobre, até hoje é bastante pobre, que é o estado do Kentucky, que não tem saída para o mar, ele é um estado completamente no interior do país, que tem parte do seu território dominado por montanhas, as montanhas Apalaches, eu não sei se é assim que se fala em português, mas tem uma cadeia de montanhas que passa um pedaço pelo estado do Kentucky, e era um estado muito pobre, com boa parte da população vivendo no campo, boa parte da população empregada nas minas de carvão, que tinham condições de trabalho horrorosas, e muitos acidentes, muitas pessoas, muitos trabalhadores perdiam a vida por causa da falta de segurança, e também havia, como é também sempre presente na cultura dos Estados Unidos, uma segregação racial terrível, né? Você tinha a cidade dos brancos e a cidade dos negros. Os brancos já não eram lá muito ricos, os negros então viviam sempre quase à beira da miséria. Era essa situação que a gente tinha, e aconteceu nessa época, isso é real, isso é histórico, um projeto que teve financiamento do governo federal dos Estados Unidos, para promover a distribuição de livros entre as populações mais carentes e que não tinham acesso algum a bibliotecas e talvez nem mesmo a escolas. Esse projeto se chamou Projeto Bibliotecas a Cavalo. Eles chegaram a empregar, durante o auge do projeto, que aconteceu entre 1935 e 1943, mais ou menos, chegaram a empregar mais de 200 pessoas e atingiram uma população de quase 100 mil pessoas que viviam em áreas de difícil acesso, muitas no meio da montanha, no meio da floresta. Essa é uma área dos Estados Unidos que tem florestas, não sei se tem ainda, né? Mas naquela época tinha florestas com animais, com ursos, com feras mesmo, era uma área mais ou menos selvagem. E graças a esse projeto, bibliotecárias, quase todas mulheres, saíam a cavalo, porque não havia estradas, saíam a cavalo percorrendo trilhas no meio dessas montanhas para conseguir acessar as casas das famílias humildes que viviam totalmente isoladas da civilização. E esses bibliotecários levavam para essas pessoas livros de graça. Era um sistema de entrega de livros, era um iFood de livros. Toda semana chegava um funcionário da biblioteca a cavalo, que percorria as trilhas mais difíceis, chegava na casa das pessoas, oferecia, olha, eu tenho essas novidades, eu tenho esse livro, eu tenho aquele. Se a família tivesse pessoas que não soubessem ler, o que era muito comum, boa parte dessas funcionárias, dessas bibliotecárias, ajudavam essas pessoas a aprender a ler, indicavam livros com ilustrações, cartilhas escolares, muitas liam textos em voz alta para os adultos, para ajudar, para estimular o processo de aprendizagem. E esse foi um projeto que durou 8 anos, mas que gerou boas transformações dentro daquela comunidade, daquele estado dos Estados Unidos, o Kentucky, que era muito pobre e até hoje continua sendo bastante pobre para o padrão dos Estados Unidos. Esse é um fato histórico, essa biblioteca a cavalo existiu, e baseado nesse fato, que é uma nota de rodapé na história dos Estados Unidos, é uma coisa pequena, mas baseado nesse episódio, a Jojo Moyes escreveu um romance com protagonistas mulheres que são justamente as moças bibliotecárias que saem a cavalo percorrendo as montanhas e entregando livros para pessoas humildes, ignorantes, carentes, muitas delas com problemas familiares graves, problemas com relação à violência, alcoolismo e tudo mais. E essas mulheres iam lá bravamente tentar oferecer livros. Essas 5 bibliotecárias acabam sendo as protagonistas do livro, mas a gente tem 2 personagens principais que são as verdadeiras heroínas desse livro. É uma moça chamada Alice,
que funciona como a outsider, né? Aquela personagem que vem de fora, acaba de chegar lá na comunidade, não entende nada, e aí conforme ela vai descobrindo como as coisas funcionam naquele lugar, nós, leitores, acabamos descobrindo junto com ela. A ficção usa muito desses recursos, né? Uma personagem que vem de fora para a cidade e isso ajuda, isso é uma estratégia narrativa para o autor nos contar como eram os costumes daquele povo. Essa personagem é a Alice, ela é da Inglaterra, e ela veio para os Estados Unidos para se casar com o noivo dela, que era americano, e que morava naquela região. Ela veio um pouco também para fugir da família, porque ela não se dava bem com os pais, ela sonhava vir para os Estados Unidos, ela achava que ia ser glamuroso, que ia ser emocionante, excitante, e é um grande choque quando ela vem para os Estados Unidos como mulher casada e descobre que vai morar numa comunidade pequena, rural, conservadora, ignorante, onde as mulheres casadas, elas deveriam ficar confinadas em casa, fazendo tricô, fazendo costura e bordado e fofocando sobre as vizinhas. Era isso que se esperava dela e ela ficou um pouco decepcionada com essa nova vida de casada. E tem uma outra protagonista muito importante também, que é a Marjorie, ou Marge, que é o apelido dela. Essa é uma moça local, e ela já é um pouco mais velha, ela já tem 35, 36 anos, e ela é a mulher falada da vila, do vilarejo, porque ela atenta contra todos os costumes, ela mora sozinha, ela não tem interesse nenhum em se casar, ela gosta de ser independente, ela não se importa com as fofocas que fazem sobre ela é respondona, ela é a mulher falada da vila e também vai se tornar uma das bibliotecárias a cavalo. Essas duas moças, Alice, Marjorie e outras 3 que vão compor o grupinho das bibliotecárias da cidade, vão se tornar grandes amigas e vão aprender na marra como vencer as resistências de uma população humilde, desconfiada, ignorante, e aos pouquinhos é um processo bem bonito, bem inspirador, elas vão vencendo a resistência dessas pessoas. Ao mesmo tempo, elas vão também ganhando outros inimigos, né? Existe uma grande mineradora na cidade que emprega quase toda a população, uma mineradora de carvão, que é presidida, né, que é comandada pelo sogro da Alice, então ainda tem essa relação familiar, um homem muito autoritário que tenta mandar em todo mundo, interferir na vida de todos, inclusive na vida da nora, da nossa protagonista, e um homem que acaba sendo responsável por uma série de tragédias que acontecem na cidade. Em determinado momento do livro, isso não chega a ser um spoiler, mas em determinado momento do livro, uma das barragens dessa mineradora, com lama cheia de rejeitos tóxicos, vai se romper e vai destruir parte das casas da população mais humilde. É uma coincidência enorme, né? Eu não sei se Jojo Moyes está familiarizado com o que aconteceu em Brumadinho, mas é quase como se ela estivesse contando também um pedacinho da história do Brasil, porque as semelhanças são muito grandes. A gente tem, portanto, esse contexto histórico e a gente tem 5 mulheres que não tem lá muita voz, que tem o sonho de levar livros para as pessoas, porque elas acreditam, é uma coisa um pouquinho ingênua, talvez eu compartilhe um pouco dessa ingenuidade, elas acreditam que os livros transformam vidas. Elas acreditam que um caminho para fugir da pobreza, da prisão, das ideias e do obscurantismo e, por que não, da própria infelicidade é através dessas janelinhas mágicas que são os livros, que podem nos revelar tantas coisas a respeito do mundo que a gente mal podia sonhar antes. Não por acaso, o título original desse livro em inglês é The Giver of Stars, que em tradução livre seria algo como a doadora de estrelas, ou o doador de estrelas. Eles preferiram, os tradutores da Intrínseca, usar um título diferente, Um Caminho para a Liberdade, porque a gente não sabe disso, mas talvez um leitor americano reconheça a referência mais rapidamente. The Giver of Stars é o nome de um título de uma poesia
de uma poetisa americana importante chamada Amy Lowell, que muitos interpretam como uma declaração de amor, amor romântico, mas outros acham que ela estava declarando o seu amor pelos livros. Estava chamando os livros de The Giver of Stars, ou seja, aqueles que doam estrelas. Os livros ficam quietinhos na estante, sem incomodar ninguém, sem fazer estardalhaço, sem fazer mal para ninguém, mas quando a gente pega um deles, o potencial que eles têm, a maneira como eles abrem a nossa cabeça, expandem os nossos horizontes e são capazes de transformar as nossas vidas, é inexplicável. É como se cada um desses livrinhos fosse capaz de criar novas constelações nas nossas cabeças. É um pouco essa a imagem dessa poesia, The Giver of Stars, o doador de estrelas. É o título que a autora escolheu para a versão original em inglês. Em português nós temos aqui Um Caminho para a Liberdade. Uma obra de teor forte, feminista, que não tem, olha só, eu tenho feito grandes elogios, foi uma história que eu li muito rapidamente e que sem dúvida me divertiu, mas não tem o final, o desfecho que eu achei que o livro merecesse. Eu queria um pouco mais de acabamento para os capítulos finais. Eu senti, em matéria de comparação, que Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, consegue arrematar melhor a história. Foram só os últimos capítulos do livro que não me prenderam tanto assim. Talvez fosse porque eu já estava lendo fazia umas 5 ou 6 horas e eu talvez estivesse com um pouquinho de sono e os capítulos finais não tenham me arrebatado tanto quanto eu esperava. Mas seja como for, foi uma leitura muito interessante, muito válida, de uma autora que eu desconhecia e eu confesso que tinha inclusive um certo preconceito, mas que eu adorei ter feito. Se você também é assinante do Clube Intrínsecos e ainda não leu esse livro, corra, leia, vale muito a pena, eu te garanto. Mas caso você não seja assinante, o livro vai estar nas livrarias também em breve. É que ele chegou bem antes para os assinantes, chegou antes inclusive do lançamento mundial. Eu fui olhar no Google depois, acho que o lançamento mundial aconteceu agora em outubro, mas o livro chegou pra gente no mês passado, em setembro, então a gente teve a chance de ler antes, foi bem bacana isso. Mas logo vai estar nas livrarias, e se você quiser fazer parte do Clube Intrínsecos, como sempre eu faço nesses publi editoriais, eu deixo aqui embaixo, aqui na descrição, o link para vocês entrarem lá no site do Clube Intrínsecos e aproveitarem para conhecer. Então, um beijo pra todo mundo. A gente se vê, então, na semana que vem com mais um vídeo inédito aqui no canal. Sempre falando de mulheres nesse mês, no nosso Outubro Rosa aqui no canal Ler Antes de Morrer. Tchau, tchau, gente. Até mais.